Estamos gravando a resolução da avaliação. Segunda questão tem o seguinte enunciado: um reservatório cônico de concreto, em forma de cone circular, tem vértice para baixo, então já tem um desenho aqui ajudando, com o diâmetro da base. Aí é base porque, como está invertido, é como se fosse a tampa do reservatório, né? Mas se a gente pensar num cone, aí a gente está falando da base do cone. Então, esse diâmetro aqui vale 20 metros. Então, a gente está falando que o raio vai valer 10 metros. E a altura vale 4 metros. Então, esse desenho está meio desproporcional. O 10 e o 4 aqui estão meio diferentes, né? O cone ocuparia mais espaço nessa nossa página. Fala que a água está saindo de um reservatório pelo vértice. Então, a água está saindo aqui embaixo. E a taxa com que essa água sai, a variação do volume com o tempo, é 12 metros por segundo. 12 metros cúbicos por minuto. Como está saindo, é menos 12 metros cúbicos por minuto. Está pedindo qual é a taxa, encontre a taxa em que o nível de água está variando quando a profundidade de água do reservatório é de 1 metro. Então, essa água aqui, ó, ela não está mais lá em cima, ela está baixando, está saindo a água aqui. Então, quando a gente pensar que aqui for 1 metro, está sendo pedido a nossa profundidade. Só que se eu substituir 1 metro aqui e já achar o raio proporcional, a gente vai ver que isso é constante, a derivada da constante vai ser zero. A gente sabe que quando está variando tudo com o tempo, como é o caso desse problema, a gente tem que primeiro fazer o exercício com as variáveis e, por último, substituir o instante. Então, a gente tem que atribuir valores aqui, ó. Então, isso aqui é a altura ou profundidade, como preferir. E isso aqui é o raio. Então, esse raio e essa profundidade estão variando. Então, a gente tem água aqui dentro, está saindo água a essa taxa e está pedindo qual é a variação da profundidade. Então, o que está sendo pedido, a informação que se quer é qual é a variação da profundidade com o tempo quando a profundidade é igual a 1 metro, quando esse P que a gente chamou aqui é de 1 metro. Então, a gente sabe que o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. O volume é 1/3 da área da base, como é circular, então a área da base é π raio ao quadrado vezes a altura. Se a gente for olhar aqui, a gente tem raio e altura. Vou até usar já a profundidade aqui, ó, para a gente observar que a nossa profundidade aqui era o que é a altura do nosso cone. Tanto o raio como a profundidade estão variando. O que a gente vai ter que fazer, então, é derivar em relação ao tempo. A gente pode, primeiro, achar a relação entre raio e profundidade, porque a gente tem triângulos semelhantes aqui. Então, se a gente vier aqui, ó, e observar, a gente tem um triângulo que é semelhante a outro. Então, esse triângulo que eu colocaria azul aqui, ó, esse triângulo azul aqui, é semelhante a esse triângulo que aqui vai valer 10 e aqui vai valer 4. Então, usando essa relação, a gente vai ter aqui a profundidade sobre o raio, ó, a altura desse triângulo azul sobre a base desse triângulo azul é igual à altura desse triângulo verde aqui, ó, que eu coloquei esse vermelho aqui, mas ele teria que ser menor, tá? Esse vermelho aqui acaba aqui, ó. Então, essa altura aqui é 4, certo? Aqui é 4, dividido por 10. Então, profundidade sobre raio, 4 sobre 10. Então, a gente descobre que o raio em relação à profundidade, porque a gente quer que dependa da profundidade, ó. Então, a gente pode inverter aqui e vai ficar que o raio vai ser igual, invertendo dos dois lados, aqui vai ficar 10 quartos, a gente pode até simplificar aqui, né? Por 2, fica 2 quintos. Então, vai ficar assim, 5P sobre 2, já simplificando. Então, o nosso raio é 5P sobre 2. Achamos uma relação.
Então, a gente pode vir aqui com essa relação. Então, isso aqui é como se fosse um dado que a gente vai usar aqui. Esse dado asterisco ali vai ser usado. E o nosso volume agora, ele vai depender apenas da profundidade. Então, π sobre 3 é constante. Então, eu posso deixar constante aqui, π sobre 3. Que multiplica, quem que é o raio? 5π sobre 2. Então, aqui vai ficar 5π sobre 2 ao quadrado vezes π. Então, o nosso volume vai ficar 25, 5 ao quadrado é 25, então vai ficar 25π sobre 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12, π ao cubo. O que a gente vai fazer nesse passo é derivar dos dois lados em relação ao tempo. Derive os dois lados da equação. Como isso aqui é constante, repete a constante e deriva em relação ao tempo o π ao cubo. A gente tem que lembrar que tanto o volume como a profundidade variam com o tempo. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia para derivar π ao cubo aqui, ó. Então, a gente vai ter que dv dt é igual 25π sobre 12, derivada de π ao cubo. Derivada do cubo é 3 ao quadrado. Repete o π e deriva o π em relação ao tempo. Estamos usando a regra da cadeia, porque a gente está derivando em relação ao tempo. Então, agora a gente vai colocar os dados numéricos. Um instante, a gente quer isso aqui. Quando a nossa profundidade vale 1 metro, e a gente sabe que o dv dt é menos 12. Então, esses dois dados serão substituídos nesse momento. Então, aqui vai ficar menos 12, vai ser esse 3, eu posso até simplificar já com esse 12, ó. Então, aqui vai sobrar um 4. Então, aqui vai ficar 25π sobre 4. A profundidade é 1, então 1 ao quadrado é 1 mesmo. Então, quem é a variação da profundidade com o tempo? Perguntou, encontre a que taxa o nível de água está variando quando a profundidade do reservatório é de 1 metro. Então, a nossa resposta final, a variação desse nível de água, a variação da profundidade vai ser menos 48, porque esse 4 vai ficar multiplicado pelo 12 e está negativo, 25π metros por minuto. Aqui era metro cúbico, porque era volume. Aqui é comprimento, então metros por minuto. Essa aqui é a nossa resposta. Encontre a taxa que o nível, essa é a taxa em que o nível está variando quando a profundidade é de 1 metro. É isso.